Olá pessoal, sou a professora Marília Cunha. Vamos para mais uma aula de diagnóstico da situação arquivística para o CESP, tá? Uma aula voltada para o CESP. Se você quiser falar comigo, Instagram Arquivologia Concursos, o e-mail estudandoarquivologiaconcursos@gmail.com e o Facebook Arquivologia para Concursos. Vamos lá. Eu abri uma turma de arquivologia para a Polícia Civil da Paraíba, que vai ter o Diagnosticando a Banca, plantão de dúvidas, 10 simulados com ranking, apostila com loteria com todos os itens do edital e mais 1.500 questões comentadas, investimento R$100. Pode falar comigo pelas minhas redes sociais. Mas o que interessa aqui é a aula. Se o CESP quiser complicar um pouco, ele vai vir aqui nos tipos de diagnóstico. E é uma teoria muito simples, muito básica. Tenho certeza que você vai conseguir responder qualquer questão desse assunto a partir dessa aula. O diagnóstico pode ser de duas formas, o minimalista ou maximalista. O minimalista é aquele calcado na observação dos problemas arquivísticos das instituições e no estudo de caso, na procura de construir objetos de pesquisa e propor soluções para os problemas detectados. Por que eu coloquei esse conceito aqui? Porque o CESP às vezes coloca ele literal. Então, o diagnóstico minimalista seria eu pegar uma instituição, analisar ela, como vocês produzem os documentos, com que recursos, com que frequência, e a partir disso eu vou propor. Isso está errado, isso está certo, isso pode mudar, isso pode melhorar. Ou seja, aquele diagnóstico realizado a partir de uma perspectiva dos setores de trabalho ou de uma instituição, a fim de definir programas de gestão de documentos. Então, por exemplo, o diagnóstico da Polícia Civil da Paraíba é um diagnóstico minimalista, é um estudo de caso da instituição. Aí, o que o CESP vai gostar de cobrar disso? Ele vai falar que o diagnóstico minimalista vai se encarregar da produção de instrumentos da gestão arquivística, como a tabela de temporalidade e o plano de classificação. Então, quando você pensar em diagnóstico minimalista, pensa na tabela de temporalidade e no plano de classificação. Outra coisa que ele ama cobrar é o diagnóstico de um órgão é um diagnóstico minimalista. Ou seja, você está estudando para Polícia Civil da Paraíba, o diagnóstico da Polícia Civil da Paraíba é um diagnóstico minimalista, porque é um estudo de caso da instituição. E o outro tipo de diagnóstico é o maximalista, que é aquele que levanta a situação dos arquivos de países, de governos federais, estaduais e municipais. Ele é um tipo de diagnóstico que geralmente procura entender os elos entre os fundos recolhidos e as funções governamentais. É elaborado com o objetivo de contribuir com a definição de políticas públicas para arquivos. Por que eu coloquei esse conceito exato? Porque é o que o CESP às vezes coloca literalmente. Ou seja, o minimalista eu vou estudar uma instituição. O maximalista eu vou estudar um conjunto de arquivos ou de instituições no sentido de definir políticas públicas. Percebeu a diferença? O minimalista vai definir instrumentos de gestão muitas vezes. Tabela de temporalidade, plano de classificação. O maximalista vai fazer o quê? Definir políticas públicas. É o que você vai usar no sistema de arquivos. O sistema de arquivos públicos é necessário fazer o quê? Um diagnóstico maximalista. Aí o que o CESP vai fazer? Vai trocar o nome pelo outro, o objetivo de um com o de outro. É exatamente isso que ele não vai fugir disso. Vamos praticar? A preparação de instrumentos de gestão arquivística, como o plano de classificação e a tabela de temporalidade, é um dos objetivos do diagnóstico da situação do tipo minimalista. O minimalista faz o quê? Justamente elabora instrumentos de gestão. Pensa em plano de classificação, tabela de temporalidade, é o minimalista. Está certo. Mais uma. O diagnóstico minimalista é a elaboração de instrumentos de gestão arquivística, como o plano ou código de classificação e a tabela de temporalidade. A mesma ideia, o mesmo conceito. Diagnóstico minimalista, plano de código ou código de classificação, tabela de temporalidade. Tá ok? Certo. Olha como é simples. A realização do diagnóstico da situação arquivística proporciona informações importantes e fundamentais para a elaboração do plano de classificação e a tabela de temporalidade. A mesma coisa. Diagnóstico minimalista é o quê? Plano de classificação, tabela de temporalidade. E nessa ele ainda deu uma colher de chá, que ele só falou, o diagnóstico vai proporcionar a elaboração desses instrumentos. Nem especificou qual diagnóstico. A opção por um diagnóstico da situação arquivística do tipo minimalista é feita para coletar informações necessárias para a elaboração de planos de classificação e tabela de temporalidade. Ou seja, minimalista, o diagnóstico minimalista é o quê? Pode gerar justamente plano de classificação, tabela de temporalidade. Mais um que está certo. E só esse conceito. Nesse conceito a gente respondeu 5 questões com a mesma ideia.
Um dos objetivos que se pretende alcançar com o diagnóstico maximalista é a elaboração de plano de classificação e tabela de temporalidade para a organização. Aí aqui você viu que ele trocou? Botou o maximalista com o plano de classificação, tabela de temporalidade. Uma pegadinha. Tá errado, ele inverteu. O diagnóstico minimalista é realizado a partir da observação dos arquivos de organizações. A gente não viu que o diagnóstico minimalista é um estudo de caso? Então, justamente, olha aqui no nosso conceito, é calcado na observação, tá certo? Muito simples. Um diagnóstico minimalista parte de um estudo de caso e busca construir objetos de pesquisa e propor soluções para os problemas detectados. Olha aqui, olha o nosso conceito de novo. Copiado e colado, né? O minimalista é o que? Calcado na observação, no estudo de caso, igual tá a questão aqui, em busca de construir objetos de pesquisa e propor soluções para os problemas detectados, igual tá aqui. Certo. Vamos lá. O diagnóstico da situação arquivística do tipo maximalista requer uma profunda descrição dos métodos de organização dos documentos nas várias unidades de trabalho. Vamos lá. O diagnóstico maximalista é o quê? De um conjunto de documentos, de arquivos, quer dizer, de arquivos ou de instituições. Ele está falando que o maximalista requer uma profunda descrição. O que requer uma profunda descrição é aquele que é um estudo de caso, ou seja, o minimalista requer uma profunda descrição dos métodos da organização. A questão inverteu. Está errado, porque o diagnóstico minimalista é realizado a partir de uma perspectiva dos setores de trabalho. Então, por isso que ele é bem descritivo. O maximalista é outra visão. O diagnóstico da situação arquivística do tipo maximalista é o indicado para ser aplicado no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. O maximalista. O que é o diagnóstico de uma instituição só? É o minimalista. Então, o diagnóstico do TRE do Espírito Santo é o minimalista, tá errado. Pensa sempre assim, um órgão é o minimalista. 2 órgãos ou mais é o maximalista. Pensa sempre assim. O tipo de diagnóstico que deve ser utilizado para avaliar a situação arquivística de órgãos públicos, tal como a Universidade de Brasília, é do tipo minimalista. Então, o diagnóstico da Universidade de Brasília é minimalista ou maximalista? Minimalista, é uma instituição só. Tá certo. O diagnóstico da situação arquivística do TRT da 17ª região é do tipo maximalista. Uma instituição só é maximalista ou minimalista? Uma instituição minimalista. Tá errado. Aí você tá vendo que o CESP só vai invertendo os conceitos. Não tem mistério esse conteúdo. O diagnóstico da situação arquivística do tipo maximalista é o mais adequado para se conhecer a realidade arquivística do MPE Piauí. O MPE Piauí é um órgão. Então vai ser o maximalista ou minimalista? O minimalista. Tá errado. O tipo de diagnóstico mais adequado para se investigar a situação arquivística de uma organização privada é o maximalista. Uma organização privada é o minimalista? Não é o maximalista. Uma organização só é o diagnóstico minimalista. O estudo da realidade arquivística brasileira constitui um diagnóstico maximalista. A realidade arquivística brasileira é o quê? É um conjunto de instituições, um conjunto de arquivos. Todos os arquivos brasileiros. Então é o quê? Maximalista. Agora a gente está aumentando o nosso escopo de análise. Então é maximalista. O Cadastro Nacional de Arquivos Federais, publicado pelo Arquivo Nacional em 1990, é um típico exemplo de diagnóstico minimalista. Não! O Cadastro Nacional de Arquivos Federais é o quê? Um conjunto de arquivos. Então, não é minimalista, é maximalista. A questão está errada. Diagnóstico minimalista refere-se ao estudo realizado no âmbito de um arquivo central, cujo objetivo é compreender a conexão entre fundos recolhidos e a evolução de estruturas governamentais. O minimalista, esse é o conceito de minimalista? Isso aqui é copiado e colado do conceito de maximalista, tá errado. Pode olhar aqui. Fundos recolhidos, os elos entre os fundos recolhidos e as funções governamentais. Está errado, ele inverteu, né, os conceitos. Sob uma visão minimalista, o diagnóstico abrange os estudos que correlacionam fundos recolhidos e a evolução das estruturas governamentais nas quais estão inseridos. A mesma ideia, o mesmo conceito, a mesma questão, tá o quê? Errado. Ele inverteu. Esse é o conceito do maximalista, ele colocou como minimalista. A finalidade do diagnóstico da situação arquivística do tipo minimalista
é subsidiar a elaboração de política arquivística para os arquivos da Justiça brasileira. Qual tipo de diagnóstico vai embasar uma política arquivística? O minimalista ou maximalista? A gente está falando de um escopo maior. A política arquivista é o quê? É máximo, é o maximalista. Tá errado, a questão inverteu. O diagnóstico da situação arquivística do tipo minimalista tem como objetivo a elaboração de uma política arquivística de um conjunto de órgãos da mesma esfera administrativa. O minimalista vai fazer política arquivística? Não, o minimalista vai ajudar o quê? No plano de classificação e na tabela de temporalidade. Tá errado. Quem faz isso é o maximalista. Para a elaboração da Política Nacional de Arquivos, utilizam-se as informações de um diagnóstico do tipo minimalista. A Política Nacional é o quê? Um conjunto de arquivos. São todos os arquivos que constituem o SINAR. Então vai estar o quê? O diagnóstico maximalista. A questão fala de minimalista. O CESP adora inverter justamente os conceitos. O diagnóstico da situação arquivística do tipo minimalista permite a reunião de informações necessárias à formulação de uma política arquivística em nível municipal, estadual ou nacional. A mesma ideia. Política arquivística é o quê? Maximalista. A questão fala o quê? Minimalista. Já está errado. O diagnóstico que respalda uma política arquivística é o maximalista. O diagnóstico da situação arquivística do tipo minimalista tem como objetivo principal a formulação de uma política arquivística para um conjunto de órgãos de uma mesma área de atuação. Mesma coisa. Minimalista não vai fazer política. Quem faz política é maximalista. Tá errado. A elaboração do diagnóstico da situação arquivística para a formulação de uma política de arquivo é própria do diagnóstico maximalista. Agora, uma certa. Maximalista vai fazer o quê? Política. Justamente. Questão certa. Em uma visão minimalista, o diagnóstico consiste no levantamento da situação arquivística do conjunto de organismos que formam um governo federal, estadual ou municipal e do conjunto de sistemas organizacionais, como, por exemplo, a Justiça Eleitoral. O minimalista vai fazer um levantamento de um conjunto de organismos? Não, o que vai fazer isso é o quê? O maximalista. De novo, o CESP aí trocando conceitos para te confundir. Mas você já sabe que tá errado. E hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É um conteúdo super tranquilo. E vai ter mais uma aula de diagnóstico, que são sobre a metragem, sistemas de metragem. Esse é se o CESP quiser realmente complicar muito para você, mas a gente vai querer abarcar todo o possível para você gabaritar arquivologia na sua prova. Então é isso, até mais. Qualquer dúvida, fala comigo nas minhas redes.